Olá, você sabe o que é cirurgia ortognática? Saiba que ela pode te ajudar não só na estética da face, mas também na funcionalidade. Nós trouxemos um profissional hoje de ponta para explicar tudo para você, desde o pré-operatório até o pós-operatório. Eu sou Edilane Tanuri, sou fonoaudióloga e coach CEO da Tratas, nossa plataforma que conecta o profissional ao paciente, e te convido aqui a se conectar com a gente se inscrevendo no nosso canal. Olá, doutor Gabriel Haddad, tudo bem? Oi, Edilane. Seja muito bem-vindo. Já agradeço desde já, né, o seu tempo, a sua disponibilidade para vir aqui explicar para a gente sobre um assunto tão importante, tão curioso aí para as pessoas, que é a cirurgia ortognática. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Uma grata surpresa, seu convite. Fico muito feliz de Sim, poder falar um pouco sobre a nossa profissão, a sim, odontologia, a exatamente. nossa especialidade, cirurgia Exatamente. bucomaxilofacial Sim, e hoje mais especificamente sobre a cirurgia ortognática, né? sim, cirurgia Que é ortognática. um procedimento maravilhoso e que invariavelmente deve se conectar a outras especialidades sempre, né? E sabendo que você é uma militante, uma defensora Sim, sim, da multidisciplinaridade, né, sim, na busca de bons resultados, né, exato, exato. eu acredito que a gente vai ter uma ótima conversa, Ah, né, com uma certeza. ótima troca de conhecimentos, e que isso, bem, seja construtivo e engrandecedor para quem está com a gente aí. Tá? Muito obrigado Exatamente. novamente, viu, pelo convite. Exatamente. Então, assim, já convido também a você a explicar, né? Você, o senhor, vamos falar você, né? A explicar sobre o que é a cirurgia ortognática. Muitas pessoas têm essa curiosidade, mas quando eu vou procurar o que é a cirurgia? No que ela pode me ajudar? Então, para muitas pessoas, isso é um bicho, né? Um bicho de, né, de várias cabeças, é uma coisa muito difícil de entender. Será que eu faço? Será que não? Será que é para mim ou será que não é? Então, nós vamos começar o que é essa cirurgia ortognática. Conta pra gente. Bom, eu preciso frisar inicialmente que é uma cirurgia que pertence à odontologia, Sim. né? Uhum. É executada pelo cirurgião bucomaxilofacial, que, a despeito de ser realizada em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, demandar internações, né? Sim. Quem executa é o cirurgião dentista, né? O Sim. especialista. E o objetivo da cirurgia ortognática, basicamente, é colocar os maxilares Uhum. a partir de um procedimento cirúrgico, Uhum. através de osteotomias, cortes Uhum. ósseos, né? Sim. Nós chamamos de osteotomias Uhum. dos maxilares, superior, inferior. Posicionar os maxilares numa posição, numa condição tridimensional ideal, né? Sim. Então, ela é indicada basicamente àqueles indivíduos com deformidades Uhum. dentofaciais, que ao longo do desenvolvimento da face, né, da maxila, da mandíbula, em relação à base do crânio, não finalizaram numa posição Uhum. ideal, né? E essa cirurgia então vem a partir de osteotomias, né, posicionar os Uhum. maxilares nessa melhor posição, né? Normalmente Uhum. essas deformidades são chamadas de deformidades classe 2, né, ou Uhum. classe 3, onde se tem uma incongruência, né, da posição da maxila e da mandíbula e Uhum. eventualmente do queixinho, do mento também. Isso, isso. Então, assim, só para a gente traduzir para quem Uhum. é leigo, para aquela dona de casa, ou para aquela mocinha, ou para aquele rapaz que estão em casa e se olham no espelho e falam, gente, eu não gosto do meu queixo, não gosto do meu lábio superior, ele é muito, né, muito para dentro, não é como eles falam pra gente, de repente eles chegam com essa Sim. queixa, normalmente até estética, né, funcional Uhum. também, mas é bem comum ver a Uhum. queixa estética. Então, só pra gente explicar um pouquinho mais, o que seria em relação à classe 2, classe 3? Uhum. Só pra gente É. poder traduzir um pouquinho para aqueles que são leigos, né? Sim. Como que a gente poderia explicar? É a classe 3, né? A classe 2, né? Pode ser um padrão esquelético, Uhum. né? Perfil esquelético, oclusal também. Uhum. Nós caracterizamos a classe 2 como aquele indivíduo que não desenvolveu a mandíbula, que tem o queixinho muito para trás, né? Muito pequenininho aqui, Muito né? pequenininho, Uhum. né? Sim. E isso pode ter várias variações, componentes Uhum. ósseos associadas à classe 2. A classe 3 Uhum. é aquele perfil, né? A gente sempre se baseia no perfil para classificar Sim. esses padrões, né? Uhum. A classe 3 é aquele que aparenta que o Uhum. queixo é mais
projetado, Sim, né? Nem sim. sempre a culpa é do queixinho, né? Sim, Então, acho que para ficar mais claro, né? Não só para o profissional que está com a gente, mas também para o paciente, né? É interessante mostrar o que são essas classes, né? Perfeito. A classe 2, né, por exemplo, né, um perfil mais convexo, onde o queixinho se posiciona mais para trás, né? Sim, perfeito. As incompetências labiais, as dificuldades de selar o lábio pela posição do queixo, né? A falta da linha do queixinho até o pescoço, né? Enquanto a classe 3, né, ela já é caracterizada por uma situação como essa aqui, né? Um queixinho mais Onde avançado. aparentemente o queixinho é mais projetado. Normalmente a culpa está na maxila que não se desenvolveu, né? Mas a aparência no perfil é que o queixinho é mais projetado, né? Embora, como eu falei, a maxila seja mais hipoplásica, né? E aí nós temos a classe 2 e a classe 3 associada a outras situações, a outros componentes ósseos muito importantes, como assimetrias, né? Um lado da face maior do que o outro, causando inclinações transversais do arco dentário, né? Isso pode ou não estar associado a problemas articulares. Então, a articulação temporomandibular, né? É importante a gente sempre reforçar isso, pode estar associada, pode ter sequelas oriundas das deformidades dentofaciais, né? E também os excessos verticais, como nesse caso, né? O sorriso muito gengival, né? Associado, neste caso, a uma classe 2. Né? Então, são características que, via de regra, né? O indivíduo olha e percebe isso. Né? O meu queixo é muito para trás, a minha maxila é muito para baixo, a minha mandíbula é muito para frente. Né? O que exatamente está acontecendo comigo? O que aconteceu de errado no meu desenvolvimento? Sim, e né? pode vir outras queixas aí também, né, doutor? Sim. Então a gente está falando da parte estética, mas a gente, sim. né, a gente já vai olhando, a gente já vai imaginando as queixas de cada perfil aqui de paciente, né? Às vezes o ronco, né? Ronca, não consegue dormir, não consegue respirar direito, né? Não tem um bom sono de repente. Então esse posicionamento de língua, às vezes pode ter até um pouquinho de cialorreia, a gente fala que até baba, né? Pelo mau vedamento labial, principalmente nas crianças, depois eles vão aprendendo a controlar. Então, até alterações de fala, porque justamente muda ponto articulatório, então também acaba tendo algum tipo de dificuldade por essa retração também de maxila ou de mandíbula. Então, essa língua fica mal posicionada. Então, tem muitas intervenções aí, alterações que a gente pode perceber, não só realmente na estética, mas as funções ficam muito alteradas e a pessoa acaba não tendo uma qualidade de vida tão boa, tendo muitas queixas por conta disso, né? E realmente a cirurgia pode ajudar em muitas etapas. E me diz uma coisa, essa cirurgia é para todo mundo? É indicada para todo mundo? Ah, não, eu quero fazer uma cirurgia porque eu acho que não tá bom. É indicado ou não? Vocês avaliam, tem que fazer um exame. Como é que funciona isso para ver se a pessoa realmente é indicativa, se é um falso, né? Isso. Ou não? Gilene, é bom a gente... essa foi uma excelente pergunta, né? Porque, e até puxando o gancho dos padrões faciais e oclusais que a gente está falando agora, porque a gente está falando de diagnóstico clínico aqui agora. Sim, né? sim. Como é que a gente consegue identificar um padrão facial alterado ou uma oclusão alterada. Mas é importante a gente colocar isso que em torno de 25% daqueles pacientes que precisam usar aparelho têm alguma deformidade facial que mereceria uma intervenção cirúrgica. Sim. Porém, principalmente os pacientes classe 2, esses que têm o queixinho mais para trás, são situações, não vou dizer facilmente, né? Mas são situações que normalmente são camufladas pela ortodontia, né? Através de extrações dentárias, né? Então, neste caso, não é o perfil que está sendo tratado, não é a condição esquelética do paciente está sendo tratada, mas sim a oclusão, né? Buscando o engrenamento dentário. Ou seja, a função oclusal, muitas vezes, ela é resolvida, né? Sim. Mas outras funções adjuvantes, outras disfunções adjuvantes a essa não são, né? Como você perfeitamente frisou, que é a que mais nos preocupa, né? A questão respiratória, a apneia, a posição de língua ao repouso, né? Esses pacientes normalmente são respiradores bucais, eles não vão se tornar respiradores nasais somente com uma camuflagem ortodôntica, né? Não vão, exato. Então, nós operamos muito menos do que 25% desses pacientes, Exatamente. muito menos, né? Exatamente. Mas, de fato, é isso que a literatura nos traz, né? 25% desses pacientes que procuram tratamento ortodôntico têm alguma deformidade facial, né? Sim. Que a pensar na cirurgia seria considerável.
Sim, o que a gente vê é justamente isso. Às vezes tem casos, pacientes que colocam o aparelho, usam por anos e depois ainda saem descontentes porque não ficou perfeito como gostaria, né? Mas justamente, provavelmente são esses casos que você teria um indicativo a mais de cirurgia ou de algum tipo de tratamento junto para poder ter uma boa resposta, né? Então, só realmente modificar ali a posição de dentes ou modificar, às vezes até um trabalho só muscular, não consegue, porque tu não consegue ter o apoio adequado para poder fazer esse trabalho, né? Sim. E as recorrências, né? As recorrências da maloclusão que em determinadas maloclusões invariavelmente vai acontecer. Sim. Principalmente pela questão muscular, né? Relações cêntricas, posições de língua, Sim. né? Sim. Deglutições atípicas, né? Sim, sim. Então, os maxilares estando na posição correta após uma cirurgia também não resolve 100% se não houver uma reeducação. Sim. Uma reeducação Sim, exatamente. mastigatória, Sim. na deglutição, né? Sim. O que eu costumo dizer assim é que né, a gente conversa sobre alguns casos. Então, tem pessoas, por exemplo, que eles estão num padrão, por exemplo, desse, ou naquele padrão que tem um queixinho para trás. Então, se a pessoa tem, por exemplo, 20 anos, ela ficou 20 anos gravando, né, gravando no cérebro mesmo, como que ele fazia com aquela língua, com aquela mandíbula, com aquela mastigação. Então, quer dizer, você faz ali uma cirurgia, só que o cérebro dela demora um pouco para entender esse posicionamento. E se a gente não ensina para ele como ficar de maneira correta, como ele se adequar, num posicionamento adequado, né, realmente correto para se beneficiar, acaba que a pessoa fala, puxa, ainda não me sinto tão bem, ainda não está do jeito que eu deveria, porque o cérebro dela ainda está gravado daquele jeito. E tem uns casos assim, acho que tem um casinho até teu, que eu acabei atendendo depois num pós, que também ela, parece que eu ainda não estou me sentindo tão bem, porque ela tinha uma alteração tão grande, mas que depois ela ainda demorou um pouquinho para se aceitar. Para falar, puxa, sou eu agora, né? Sou eu agora com essa nova condição, sou eu agora com essa, né, com essa nova face. Então ela ficou super feliz depois, mas nos primeiros momentos ela se estranhou um pouquinho. Então isso a gente conseguiu, a gente consegue colher alguns depoimentos, mas depois ela ficou, realmente a gente percebeu que ela ficou muito linda, ficou feliz da vida. Mas é um casinho que no começo ela, parece que não sou eu. Porque ficou diferente, né? E o nosso cérebro demora um pouquinho para se identificar, né? Mesmo as pequenas mudanças, né? Então acabam acontecendo. Essa reeducação é muito importante. Essa conscientização, né? Por isso que é bom pegar um bom profissional, né? Um profissional que saiba orientar para que a pessoa realmente já trabalhe essa mentalidade, já saiba o que ela espera, né? No pós-cirúrgico, né? Falando em pós-cirúrgico, vamos para o pré antes, né? O pré antes, o que deve se fazer no pré-operatório? O que pode se fazer? O que o doutor faz? Quais os exames que ele pede? Como é que você aconselha as pessoas nesse pré-operatório para ver se realmente faz sentido ou não? O pré-operatório, ele é quase padrão para todo mundo, Sim, né? legal. É evidente que os planejamentos eles mudam, embora as osteotomias sejam muito parecidas para todos os tipos de deformidade, né? Os planejamentos, eles têm as suas particularidades, né? Mas, de início, algumas preparações são necessárias. A primeira é a ortodôntica, né? Então, Sim. o paciente que está na mão de um cirurgião para executar a cirurgia ortognática, ele está na mão de um ortodontista, que é quem vai, de fato, prepará-lo para isso. Sim. Né? Fazer com que os seus dentes fiquem alinhadinhos, niveladinhos, né? Eventualmente isso piora o problema, Exato. né? Piora o problema, Exato. Né? Abre mais a classe 3, abre mais a classe 2, mas evidentemente que os dentes estão ficando numa posição ideal para que no momento que a cirurgia for executada, os dentes levem os ossos para a posição correta. Sim. Então, a gente faz questão que os pacientes estejam sempre na mão de bons ortodontistas, né? Normalmente esses preparos não são difíceis, mas varia muito o tempo em que isso vai ser feito por cada ortodontista, porque cada um usa a sua técnica, né? E normalmente em torno de 8 meses a 1 ano e meio, esses pacientes estão prontos. Existe hoje uma outra linha de pensamento, né? E a literatura tem explorado muito isso, que é o benefício antecipado. Né? Você fazer a sua cirurgia antes de colocar o aparelho, né? Ou coloque o aparelho para operar, né? E depois vai fazer a ortodontia, né? Biologicamente é ótimo, né? Porque toda aquela fase de remodelação óssea, os dentes se movimentam melhor, então o ortodontista trabalha melhor, sim, né? Sim. Mas para isso existem alguns critérios, né? Sim. Clínicos, né? Para que esse fluxo aconteça de forma correta. Não é indicado para todo mundo, tá? Mas a primeira preparação é ortodôntica mesmo.
Sim, A segunda é burocrática, né? sim, Precisa se documentação. ter, né? Há que se ter uma boa operadora de saúde, um Uhum, bom plano de saúde, né? uhum, Que atenda num bom hospital. uhum. Né? E aí, se o paciente não tem, ele vai fazer esse plano de saúde 1 ano antes, 2 anos antes, Uhum. né? No Todo um início da preparo, outra, né? é Não muito é uma coisa tão importante. simples, né? Ah, vou fazer, quero fazer, vou fazer. E não é com qualquer um, não é de qualquer maneira, É, porque é uma baita de uma responsabilidade, né? Não tem isso. como. E o bom hospital tem tudo, tem UTI, tem Sim, tudo que se precisa, né? Muito sim. difícil, né? A gente evoluir para isso, mas Uhum. a Sim, gente tem que tem que ter. estar com suporte. Uhum. E o plano de saúde vai cobrir, né? Praticamente Uhum. 90% do procedimento cirúrgico, né? Então, Uhum. fazer esse procedimento sem o plano de saúde é muito oneroso para o paciente, muito Sim, oneroso, sim. né? E pouco seguro também, né? Uhum. Uhum. Depois, uma preparação psicológica, né? É Sim, importante. A gente conversa muito, o profissional precisa conversar muito com o paciente a sim. respeito do pós-operatório, não só sobre as sequelas, aquelas Uhum. sequelinhas Uhum. iminentes e temporárias que invariavelmente vão haver, Uhum. mas também como lidar, né? Com a nova Uhum. face, com a nova oclusão, Uhum. com alterações motoras, né, que Uhum. invariavelmente vão haver, sensitivas no primeiro momento. Então é Sim, importante, né, o paciente ir para uma cirurgia sabendo exatamente o que ele vai passar, né, sim. torna o pós-operatório imediato muito mais suave, né, muito mais suave. Perfeito, perfeito. E a gente diz que é 1% ao dia mesmo, né? Porque Sim, ao longo da cura, em 90 dias, ele está voltando para sim, tá atividades normais, ótimo. comendo qualquer coisa. Claro, muito antes Sim, disso, ele já volta para sim. suas atividades laborais e tudo mais. Uhum. Mas em torno de 3 meses, Já tá reabilitado. os ossos já estão perfeitamente consolidados, ele está Uhum. comendo alimentos de qualquer consistência, né? Uhum. Então, ele precisa saber de tudo isso, né? Quanto mais a gente puder Sim, esclarecer isso no pré-operatório para o paciente, o pós é sempre muito melhor. sim, Sempre muito perfeito. melhor. Não há surpresas, não há Perfeito. surpresas, Porque daí né? ele sabe exatamente o que vai vir depois, né? Quais as Exato. expectativas dele, Exatamente. qual, né, qual o perfil, o que que ele vai ter Uhum, que fazer ou uhum, não, já não uhum. marca grandes coisas para se fazer naquele Exato. período, porque Se ele já planeja, sabe que não, já se planeja, se planeja. né? Já se organiza Uhum, com isso. uhum, E agora vamos falar um pouquinho do pós. A pessoa uhum, foi, fez ali a cirurgia, deu tudo uhum, certo dentro dos uhum, procedimentos. E quando começa o pós, o que fazer? Na cirurgia já faz alguma coisa? uhum, Depois? Como é que isso funciona? uhum. É interessante que o paciente, no pós-cirúrgico imediato, né, fique 2 dias no hospital, Uhum, né, para cuidados não só clínicos, mas medicamentosos também, as uhum, medicações na veia, e eventualmente 24 horas, né, uhum, mas normalmente 48 horas de uhum, internação, né, sendo assistido pela equipe hospitalar e pelo uhum. cirurgião tá lá, que está passando algumas vezes por dia para visitá-lo. Sim. Tá? Então, o que é mais temido? Né? O edema, né? O Uhum. desconforto no pós-operatório. Né? Sim, Hoje, Edilene, nós levamos em torno de 30% menos tempo para fazer essa cirurgia do que há 5, 6 anos atrás. sim, sim. Né? Hoje, essas cirurgias estão bem menos, vamos dizer assim, invasivas, Uhum, né? As osteotomias elas uhum. são menores, Sim, né? Os danos transitórios a estruturas sensoriais, nervos, elas são menores, uhum, né? Então, o pós-operatório é melhor, né? uhum. A cirurgia leva menos tempo, sangramento é muito Sim, menor, as medicações que nós utilizamos no pré-operatório, que os anestesistas uhum. utilizam, são melhores. Então, tudo Sim, isso repercute no pós-operatório mais confortável, sim. né? Então, mas obviamente, né, que haverá edema, Uhum, e esse edema ele atinge um pico lá nas 72 horas, uhum, depois ele começa a diminuir, leva um bom tempo uhum. para diminuir. Sim, O paciente vai ficar com elásticos, né, como você uhum. citou, os maxilares não sabem onde eles têm que ir. A Sim, tem musculatura que está completamente ajudá-las. confusa, o Sim. sistema nervoso central está completamente confuso. Então, ele Uhum, precisa ficar lá 5 dias com os elastiquinhos nos dentes uhum. para a oclusão Ficar da maneira correta, se manter estável. estabelecida para que a Uhum, musculatura comece a acostumar com aquilo. uhum, Né? Nesses 5 dias, o elástico não vai sair, então ele vai ter que comer com canudinho, vai ter que comer com uhum. colherzinha, vai ter que comer com uma sondinha, Sim, né? Uma dieta bem macia, né? sim. Por esses 5 dias, né? Aham, Depois dos 5 dias, esses elásticos são removidos, o sim. paciente abre a boca, já começa a Aham, comer de boca aberta, uma dieta um pouquinho mais consistente, né? sim, sim, sim. Em torno de 21 dias, nós já temos a redução de 75% de edema, em um mês, 80% de Uhum, edema, ele já vive com uma nova face, ele já começa uhum. a vivenciar
uma nova vida, já passa por uma dieta um pouco mais consistente, volta às suas atividades laborais em torno de 21 dias, né? Volta às suas atividades físicas em torno de um mês, né? Então, te diz que é 1% ao dia, né? Sim, Porque em perfeito. 90 dias nós temos praticamente a Isso. liberação total do paciente às suas atividades normais. Mas realmente, hoje, vamos dizer, 2025, né? Sim, Nós sim. temos aí um pós-operatório muito melhor do que tínhamos há 5, 10 anos atrás. Muito Sim. melhor. E me diz uma coisa, agora já falando em pós-operatório, então me conta um pouquinho quais as áreas, né, que também vocês acabam indicando para estar trabalhando, né? Eu falo assim que eu já atendi vários pacientes, né, do doutor Gabriel e de outros cirurgiões também, e a gente sabe que se a gente consegue realmente fazer algumas coisas, por exemplo, a drenagem para diminuir edema, por exemplo, trabalhar uma mobilidade de acordo, né, com a fase que está passando, trabalhar com laser terapia, enfim, trabalhar algumas coisas justamente para ajudar já o cérebro a entender esse movimento, entender esse posicionamento, acaba que vai ficando mais leve esse fardo, né? Vai passando um pouquinho mais adiante. Quais são os profissionais? Como é que você enxerga assim essas possibilidades? O que você já presenciou? O que deu certo? O que não deu certo? Se quiser contar algum caso pra gente também, fique bem à vontade. Edilene, se eu não tenho hoje um suporte fonoterápico no meu pós-operatório e fisioterápico, parece que está faltando um pedaço, né? Isso faz parte do protocolo. No protocolo, a gente vê um abismo de diferença, assim, num paciente que há lá 48 horas, 72 horas, quando ele tem condições, né, de sair da casa dele e ir para uma clínica ou eventualmente receber no home care uma atenção fisioterápica que seja de início, né? A gente vê uma evolução muito importante. Né? A fisioterapia, ela com massagens leves de início, ela ativa gânglios linfáticos, ela minimiza edema, minimiza hematoma muito mais rápido, ela traz motricidade muito mais rápido, né? E associado à laser terapia, isso majora muito esses resultados, né? Aos tapes, aos kinésios, adesivos também muito. Melhora muito. Né? Então, toda essa abordagem adjuvante, né? Melhora muito. Né? E hoje, para mim, é um fluxo muito suave, assim, né? O paciente já sabe desde o início, né? Que depois de tantas horas, quão logo ele puder iniciar com a fisioterapia, ele vai iniciar. Quanto antes ele começar com a fisioterapia, com a fonoterapia, ele vai começar, né? Todos os pacientes que a gente compartilhou, realmente o pós-operatório foi fantástico, assim, né? Uma diferença muito grande daqueles que, olha, eu não tenho condições de procurar um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta. Eu tenho a vantagem de ter essas duas. Você resolve os dois lados para mim, né? Então, para mim, isso é fantástico, mas alguns pacientes, às vezes, se negam a procurar, querem procurar algum do convênio, que vai lá de 15 em 15 dias atendê-lo. A evolução ela é muito gritante. Eu falo que é a mesma coisa de outros cirurgiões, então não fica difícil de a gente entender se a gente pensar em outras cirurgias, né? Então, se a pessoa vai lá e faz uma lipo, faz uma cirurgia, né, de joelho, de quadril, ela vai ter que fazer fisioterapia, ou vai ter que fazer alguma massagem, drenagem, vai ter que fazer alguns procedimentos. E a face não é diferente, né? Então, se ele fez, claro que também incha, claro que também tem a mobilidade, tem a flexibilidade, tem a sensibilidade, a propriocepção, né, que é levar a informação de novo para o cérebro. Então, quando a gente treina isso de maneira correta, a gente acelera muito realmente o procedimento, então fica muito mais leve, acaba que a pessoa de repente consegue, né, você falou lá, 90 dias, mas puxa, às vezes um pouquinho que você consegue adiantar, um pouquinho que você consegue antecipar, um pouquinho antes que consegue comer com conforto, então isso daí já é qualidade de vida e, né, que vai acontecendo e isso é muito bom, né, isso é o que as pessoas esperam. Então isso que é muito mais fácil a gente trabalhar com isso, trabalhar com tempo maior e depois se você consegue reduzir, fala, olha, antes a gente conseguiu, né, tirar o elástico, antes a gente conseguiu comer alguma coisa antes, do que a gente, né, colocar um prazo muito curtinho e de repente, olha, não, vamos colocar, vão ser 6 meses, vamos ser... Não, aí acho que dói um pouquinho mais, né, muito mais difícil, né, para a pessoa, né. Então, assim, a gente consegue trabalhar com uma qualidade muito maior, né. E são 25 anos já de cirurgia, quanto tempo já faz essas cirurgias? Conta um pouquinho. 25 anos de formado. De formado? 25 anos de formado, 22 anos de cirurgia. De cirurgia. É isso aí. Mudando a vida de pessoas, né? E me conta um pouquinho, o que você pode
O que você percebe que isso muda na vida das pessoas? Porque você pegou muitos casos antes, as pessoas vêm cheias de dúvidas, se queixando, normalmente tem muitas queixas, mas ao mesmo tempo fica aquela insegurança, né? Será que faço? Será que não faço? Será que realmente é bom ou não é bom? E depois a gente vê, puxa, nessa é outra coisa. A pessoa, já vi muitos depoimentos assim incríveis mesmo, que a pessoa foi outra e tá se sentindo super bem. Teve uma que eu atendi também faz pouco tempo, que foi um pós seu, que ia se casar, não sei se ela se casou agora. Sabrina. Isso, Quase, exatamente. Ela estava feliz que ia se casar toda bonita, já sem, né, sem aquelas queixas dela, sem aquele queixinho que era grande, né? Então ela estava toda feliz se achando, já tirando foto. Então a gente vê alguns casos muito maravilhosos, assim. Tem alguns casos para contar pra gente? Diana, acho que só aproveitando o teu primeiro comentário, né, sobre o que o paciente se queixa, né? Eventualmente a gente atende pacientes com as mesmas deformidades, 3 pacientes com a mesma deformidade, face longa, assimétrica, classe 3, vamos supor. Né? Cada um se queixa de uma coisa. Sim, sim. Um se queixa de estética, outro se queixa de função mastigatória, meus dentes não se encontram, não consigo mastigar direito, né? Tenho dificuldade, tenho déficits mastigatórios e tal. O tempo e outro dor, eventualmente. Sim. Né? Uma mesma deformidade, Exato. os mesmos componentes ósseos. Então a gente precisa, ao longo, né, do planejamento ortodôntico, né, ao longo do planejamento cirúrgico, unificar essas informações, né? Fazê-los entender outros déficits que ele tem. Fazê-los perceber ao longo do dia deles, né, o que está faltando. Né? Como é que você dorme? Como é que está a tua articulação? Estalidos na articulação, travamentos, né, dores interarticulares. Às vezes ele está muito menos preocupado com aquilo que está acontecendo do que com a estética. Exato, né? exato. Então, a gente precisa unificar essas informações, chamar atenção realmente para as repercussões negativas da sua deformidade, né? Para que ele entenda o fim de tudo isso. Né? Para que ele entenda o fim de tudo isso. Bom, em relação a surpresas, né? Não temos muito, né? Hoje, ainda mais nos últimos 10 anos, onde as cirurgias são tão bem planejadas. São incríveis. Elas são bem planejadas e a gente visualiza, né? Através do planejamento virtual, né? Que hoje nós jogamos a tomografia do paciente na tela de um computador e conseguimos, né? Fazer cortes virtuais, né? E posicionar os maxilares, evidentemente que medidas precisas, né? Que não está, mas com medidas precisas, levar os segmentos, né? A maxila, mandíbula, o queixinho, para uma posição tridimensional ideal, né? Então, isso, além de melhorar muito a acurácia cirúrgica, né? Diminui muito as chances de complicação. Antigamente, todo esse predictivo que você está vendo aqui era feito no modelo de gesso. Modelo de gesso, né? E você abre e não imagina, às vezes, as imagens. O gesso era diferente do que... Exatamente. Hoje nós estamos vendo um crânio composto, perfeitamente anatômico, né? Nós vemos onde o nervo está passando, vemos onde as estruturas importantes estão. Né? O risco acaba sendo muito menor. Minimiza muito. Mas é evidente que nós temos observações pós-operatórias. Claro. Né? Eu operei 2 amigas uma vez, né? Isso já faz bastante tempo. Elas eram amigas, uma indicou a outra. Sim. Né? E as duas classe 3, face longa, né? E a primeira, né, que eu operei, que indicou a amiga, depois veio me cobrar, porque não tinha ficado com o nariz empinadinho, né? Igual da outra amiga. Né? Isso acontece, cada um tem o seu nariz, tem a sua estrutura nasal, tem a sua cartilagem, tem o seu osso, e as respostas são completamente diferentes. E além disso, nós não vendemos estética, né? Nós vendemos função. Sim. O que é estética, né? Você sabe disso melhor do que eu. O que é a harmonia? É a proporção e a simetria. Exato. E a cirurgia ela é baseada nisso. Sim. Né? Embora a cirurgia seja óssea, nós planejamos a cirurgia baseada em tecido mole. Sim. No perfil, né? No paciente de frente, nas proporções faciais, né? Então, essa simetria, essa proporção, ou seja, a beleza, né? Sim. Principalmente para aqueles pacientes que têm atributos a isso, né? Sim. Ela é uma consequência. Ela é só uma consequência. Sim.
né? Eu não mostro predictivos de tecido mole para o paciente. Olha, Não. você vai ficar com o seu perfilzinho assim depois, porque Não, e tem as realmente é imprevisível, diferenças, né? né? E eu falo assim, até a maneira com que você sorri, a maneira com que você mastiga, a maneira com que você fala, isso dá diferença nos tecidos e não Sim, na parte óssea. exatamente. Então, vai olhar a parte Exatamente. óssea, tá perfeita, mas de repente a maneira com que você sorri, se é um pouco mais, mais aberta, mais fechada, o jeito que você faz, que você se movimenta, pode fazer ficar mais bonito ou não aos seus próprios Sim, olhos, né? exatamente. Então, daí você pode treinar realmente, fazer algumas modificações musculares para Claro, poder ficar mais isso. adequado, né? Então tem harmonização, inclusive hoje em Hoje, dia que se faz, coloca perfeito. Ajuda algumas coisas muito. para tentar ajudar, se a pessoa não ficou Ajuda contente com muito. alguma coisa. Então, Exatamente. então tem muita coisa. Acho que vai muito da perspectiva da pessoa, né? É, Então se ela vê, por exemplo, se ela foi para fazer para o nariz ficar empinado, então então não era a cirurgia adequada, então depende da perspectiva da pessoa, né? E do tecido que ela tinha. Então sim. não é bem isso. E me diz uma coisa, e como a gente procura quais as especialidades, como a gente procura um bom profissional? O que que tem que ter? Não é qualquer dentista que faz, então tem que ter essa É, especialidade, né? Mesmo do. realmente. Normalmente o cirurgião passa por uma Uhum, residência, né? E uhum, depois vai atuar. sim, É importante. Acho que no momento de escolher um profissional, com né? Muitos certeza. profissionais ótimos, profissionais entrando no mercado Uhum, agora, uhum, né? Acho importante pesquisar. uhum. Me sinto até um pouco desconfortável de falar Não, isso, mas tem que pesquisar, mas imagina. eu acho que é importante Tem que pesquisar o pesquisar. histórico, né? Sim. Eventualmente. Sim, tem maravilhosos, né? O Dr. Gabriel é maravilhoso, mas tem outros muito bons Tem, também. tem, Então, sim. assim, Inclusive, eu já não foi um nem dois pacientes que acabaram não fazendo sim, sim. comigo e disseram Aham. assim: olha, eu escolhi fazer com o Dr. X. Eu falei, poxa, vai, porque Sim, tudo se eu tivesse bem. uma deformidade na minha rosto, eu faria com ele também, né? Porque é um ótimo Tá profissional, tem tudo bem. ótimas mãos, Sim, sim. né? Mas eu acho que pesquisar a história Aham. cirúrgica, né? Quantos pacientes já operou, né? Qual o Sim. tempo que tem operado, principalmente Uhum. ortognática. Porque a cirurgia bucomaxilofacial, envolve vários procedimentos, o Sim. trauma facial, a cirurgia bucal, né? Hoje em Uhum. dia, implantes dentários, tem muitos cirurgiões que estão muito mais É, em consultório fazendo implantes dentários, sim. terceiros molares, cirurgias bucais, do que Uhum. Uhum. efetivamente um hospital fazendo as cirurgias Uhum. maiores, né? Sim, Então, conversar com pacientes já operados por esses exato. profissionais, eu Uhum. deixo vários telefones com os meus pacientes, ó, liga lá, né? Diz o Sim. que você achou. É a prova social, né, que a gente fala, Sempre, né? A gente sempre. visualizar outras pessoas que Isso, fizeram, o que que elas passaram de dificuldade e o que que, né, até para elas poderem também se preparar e o claro. resultado final, então vale a pena aguentar ali aquele, né, a cirurgia, o pós-operatório, porque depois vem um resultado muito bacana, né? Então isso que é o mais importante, Tem né, ninguém doutor que Gabriel? possa dizer isso para um É. paciente, um possível paciente, né? Uhum. Um aspirante a operado, né? Do Uhum. que um próprio paciente que já operou. É melhor. Sim, com certeza, Né? porque não tá vendendo nada, na verdade Isso, ele vai passar o que ele viveu, o que exatamente, ele vivenciou. exatamente. Então não tem melhor Não, maneira não de tem, se mostrar realmente os não tem, resultados. não É tem. isso aí, não, perfeito. É, e tem alguns casinhos que você trouxe para nos mostrar. Acho que um caso muito importante, Edilene, um Aham. caso que envolve muito a questão funcional, né? Sim, E que é a nossa atenção prioritária, com né? certeza. Novamente, né? Nós operamos função, né? A Uhum. estética, ela é só uma, Sim, uma uma consequência, consequência. né? Então, essa, por exemplo, uma paciente muito querida, né? Uhum. Amiga, virou uma amiga nossa, né? Sim. Foi preparada pela minha esposa. Uhum. Essa paciente, operei a filha dela, Uhum. né? Operei as ATMs da filha dela. Uhum. E um dia ela me chamou para conversar e me contou a história dela, né? Sofria muito de apneia, Ah, sim. sofria muito, ela tinha mestrado, doutorado em Uhum. psicologia, né? Lida muito bem com autismo, TDAH, Uhum. um gênio de profissional, né? Sim. Dentro da área dela. E me relatou que realmente tinha muita dificuldade, uma qualidade de sono muito ruim, não conseguia mais Uhum. se concentrar, o trabalho não estava indo bem. E ela disse assim: olha, eu faço qualquer coisa, Sim. né? Acompanhando a filha dela. Faço qualquer coisa que vocês me disserem que eu tenho que fazer Uhum. para resolver o meu problema. Sim. Né? Expliquei sobre a possibilidade da cirurgia ortognática, pedimos todos os exames, né? A Uhum. polissonografia, né? Uhum. E Uhum. realmente ela tinha uma qualidade de sono muito comprometida, Uhum. vários eventos de apneia, né? Uhum. Roncos, né? Bruxismos pesados. Né? Uhum.
Então, planejamos o procedimento dela, Sim. né? E obtivemos um excelente resultado. Foi um Sim. avanço Você vê maxilomandibular, até a né? estética, né? A gente, né? Você não trabalha pela estética, mas a Não, estética vem junto, é não uma tem como. consequência, né? Sim. Tivemos um excelente resultado no perfil, né? Maxila, mandíbula, Sim. finalizaram onde queríamos, né? Sim. Mas, né, o resultado mais impactante é esse, né? Sim. As vias aéreas, né? O que eram, A né? abertura. E o que ficou, né? Hoje, a amplitude das suas vias aéreas, né? E o Sim. relato da paciente de que fecha o olho e acorda de E manhã. acorda bem, dorme né? bem. Outra pessoa, a gente vê no olhar dela, Sim. né? E você vê que realmente, mais uma vez falando da estética, então parece ó, a parte aqui do papinho, né, da papada, olha Sim, tanto que diminuiu, muito. na verdade, só pelo avanço. Pelo avanço Pelo maxilomandibular. avanço, você acaba Um tendo... grande avanço Sim. maxilomandibular, suspendemos toda a musculatura supraioide dela, né? Não com mentoplastia, de outra forma. Então, nós conseguimos uma boa amplitude. Então, esse é o caso da Rose, né? Um caso que eu gosto muito, né? Sim. E que reflete, né? A repercussão, né? A repercussão funcional da cirurgia ortognática, Sim. principalmente os pacientes classe 2, que são os que mais sofrem, né? Da questão articular, né? Da questão sono, né? Da questão qualidade de vida. Embora sejam os pacientes que menos operam. Sim. Porque o classe 3, ele tem o padrão 3 facial impacta muito mais esteticamente. Principalmente a mulher, ela se incomoda mais Muito. com o classe 3, né? Muito. Que é o queixinho, né? Exatamente. Se incomoda mais. Então, O 2 é um pouco mais discreto, às vezes consegue... mas só colocando também a importância realmente de conversar com um bom profissional ou tirar outras ideias, né? Se a pessoa tem dúvida. Eu atendi uma vez um adulto muito grande, quase 2 metros, e ele veio para mim, não é do Dr. Gabriel, tá, gente? Então, mas ele veio assim por conta do ronco. Então, ele veio para trabalhar a parte do ronco, a fazer a terapia, né? Terapia funcional para poder ganhar um pouquinho mais de suporte, para tentar diminuir aquele ronco, porque ele já tinha feito de tudo. E aí, pesquisando, realmente ele já tinha feito de tudo, só que o que ele fez não tinha sido positivo. Provavelmente foi, né, não sei exatamente quem foram os profissionais, mas não foi aqui em Joinville também. Mas ele fez uma cirurgia ortognática e ele fez uma redução de maxila. Então, assim, como ele tinha uma mandíbula, ele tinha uma retração de mandíbula, em vez de ele avançar com essa mandíbula, ele retraiu a maxila. Só que ele é uma pessoa que não... Ele era grande, ele não... E as estruturas musculares, inclusive internas, palato, úvula, tudo era muito grande. Então, quer dizer, ele retraiu a parte óssea, porém as estruturas musculares e estruturas de tecido mole eram grandes. Então, fonoaudiologicamente falando, quase impossível. E aí, para ter esse avanço, para ter um avanço em alguma coisa em relação ao ronco dele, ficou muito limitado. Porque daí provavelmente ele teria que fazer uma outra cirurgia para fazer esse... E não funciona. Então ele tentou colocar aquele aparelho para tentar fazer um pouquinho de projeção depois, uma protrusão, mas como o espaçamento ali era muito pequeno, ficou muito limitado. Então, realmente ele sofreu e sofre, porque daí não dormia. E aí tá nisso. Então, quer dizer, ele foi feita uma cirurgia antes não pensada nesses espaços. Planejamento contrário ao que deveria ser. Exato. Então, não foi feito. Então, provavelmente, a pessoa que fez, o cirurgião que fez, não vem ao caso, e também nem me lembro quem era, mas ele não pensou, ele só pensou na parte estética, porque ficou a oclusão ok, só que ele poderia e deveria ter, né, avaliado a possibilidade de fazer o contrário, avançar tudo e não retrair tudo. Então, ele perdeu muito qualidade. Então, por isso que é importantíssimo realmente ver com o profissional, ver as funções, que é o mais importante. A estética vai vir junto. É uma consequência, como a gente viu ali, né? Mas adequar realmente isso daí, ver se faz sentido. Porque como é que tu opera depois uma pessoa operar dele? Mas eu não quero operar de novo. A reintervenção é muito mais difícil em todos os sentidos. Então, tanto tecnicamente como psicologicamente. Né? O paciente aceitar, submeter novamente a uma cirurgia. E o pior de tudo, né? Sabendo que a primeira não foi adequada. Então, é um impacto
psicológico muito grande para o Sim, paciente. então eu falo assim que investir em você, né? Investir em saúde. Faz realmente com quem sabe, avalia, pergunta, conversa, para poder fazer uma coisa realmente com o pé no chão e realmente colher os resultados, né? Isso que a gente consegue avançar. Tem alguns outros casinhos que você tinha trazido para trazer, Eu doutor? não, não quis Não, mas se quiser. sobrecarregar Não, muito, mas né? aham. Mas tem uns casos muito bons, gente. Eu Por tenho isso um que não, depoimento não aqui, tem né? vários. Você me Aham, perguntou o que isso muda na aham. vida do paciente, foi o teu primeiro Sim. questionamento. Eu trouxe um caso da Ana, posso mostrar, tem A Ana vários Gabriela, eu casos atendi ela aqui. também. Aham. Foi seu paciente, que Foi, bom. foi. É que a gente, Linda ela. hoje em dia a gente Uhum. tá tão concatenado que eu encaminho os pacientes para você, a gente nem se fala mais, né? A gente nem se fala, porque tá tudo certo. Mas a Ana deu um depoimento Nossa, lindo, ela é sem ótima. querer, a gente conversando Aham. e de repente ela começou a falar, eu estava filmando e Mas a gente elas até não se sabem emocionou o que junto, mudou. né? Sim, ela é linda. Porque já vieram me perguntar se eu coloquei Tem que lente de aumentar aqui, contato nos Lucas. dentes, se eu coloquei botox, se eu coloquei harmonização facial, se eu fiz rinoplastia. Ninguém sabe o que mudou, mas mudou alguma coisa. Então é bom porque não ficou tão natural que as pessoas não sabem o que aconteceu, né? Mas elas veem que mudou alguma coisa, que ficou melhor, assim. Então Mas legal. qual foi a melhor mudança para você? Pra mim, eu acho que tiveram duas coisas que impactaram muito, principalmente se a gente comparar com o período de descompensação, que foi a mastigação e a autoestima. A autoestima? Tá aqui, deixa eu botar aqui. Foi uma mudança muito grande, assim, quando eu percebi que começou a desinchar, que foi mais ou menos com 45 dias da cirurgia, eu percebi que começou a desinchar. Aí foi um processo de reconstrução da autoestima que hoje, assim, é tão bom que eu não quero fazer nenhum procedimento estético. Nenhum. Eu olho e falo, só uma roupinha nova tá bom, tá ótimo, porque eu tô me sentindo linda. E a mastigação, nos períodos também de descompensação, eu comecei a ter muita rinite, porque começou a ficar mais evidente, né? Eu comecei a ter muita rinite e também foi muito difícil, estava muito difícil mastigar, engolir, dormir, porque a boca não fechava direito, e agora sim, agora eu como um hambúrguer. É É muito isso, como legal. você me perguntou, né? Sim, O sim, quanto isso é importante para os sim, pacientes. Talvez nós, profissionais, sim, nós vamos nos aposentar sem saber Isso. exatamente quanto isso é Sim. importante, né? Sim. Porque quem viveu isso foi eles, né? E o que a gente tem é isso, né? Sim. São os seus depoimentos, né? né? E isso, para nós, Sim. é o que vale, é o que É o que muda, que importa. é a mudança que você faz na vida da pessoa, né? O quanto que a gente consegue contribuir, né? Então, por mais que às vezes você está mostrando uma cirurgia, não é a cirurgia que você está fazendo, né? Mudando. Você está realmente mudando a vida da pessoa, a qualidade de vida, né? Poder se Às vezes sentir o estilo de linda. vida, o estilo De vida, porque a pessoa começa a se cuidar melhor, se sentir melhor, fazer uma atividade física, ir em lugares que ela não ia, porque de repente tinha uma estima baixa, porque daí dorme melhor, começa a aprender mais, se sentir disposta para trabalhar melhor, mais disposta com a família, porque dormiu melhor. Então tem muita coisa, muito benefício que vem junto. Então não é exatamente uma cirurgia que a gente está falando, né? A gente falou os processos, mas a gente está falando de uma qualidade de vida, né? Então é isso que a gente propõe, né? Então, com a cirurgia ortognática e também a gente fala com a parte da fono, que a gente acaba dando suporte muscular, o suporte dos exercícios, e a pessoa se reabilita. Eu falo assim, eu acho o máximo que às vezes a gente vem, a pessoa fala, eu normalmente falo, umas 10 sessões, vamos pensar umas 10 sessões, mas é a mesma coisa, 5 sessões já tá ótimo, 10. Então eles me abandonam no final porque já estão tão bem que já não, realmente eles às vezes não precisam fazer todas aquelas sessões que a gente já havia combinado antes, conversado antes, porque a gente sabe que a resposta vem muito rápido e a pessoa se sente bem, é isso que a gente quer, né? A gente trabalha para isso mesmo, né? Então é o melhor retorno que a gente pode ter. A gente sente esse bem-estar, né? É isso aí. E fale pra gente as considerações finais agora, para as pessoas que querem fazer ou não, o que fazer, como procurar, considerações finais do Dr. Gabriel Haddad. Edilene, eu acho que hoje nós temos que considerar, né? Talvez na América do Norte isso seja mais comum do que aqui, né? Considerar a cirurgia ortognática como uma fase da ortodontia. Sim. Porque o fato de haver hoje, né, uma quantidade muito grande de ortodontistas, formações diversas, né? Isso acaba culminando também em tratamentos pouco efetivos, Sim. muita sobrecarga em dentes, né?
sequelas dentárias, reabsorções dentárias, né? Em decorrência da sobrecarga ortodôntica em pacientes que são esqueléticos, né? Em pacientes que precisam de cirurgia ortognática. Então, o bom profissional, hoje a formação não só do cirurgião, né? A formação do cirurgião envolve muito a cirurgia ortognática, né? 20 anos atrás era uma formação mais para trauma, outros tipos de cirurgia, né? Mas hoje o egresso de uma residência já sai fazendo cirurgia ortognática, entendendo muito bem de planejamento. Então, os cirurgiões estão aí, né? Eu acho que a consciência deve ser maior dos ortodontistas. O bom ortodontista, né? Ele consegue Ele verificar entende, se ele faz consegue. sentido mandar para Ele um consegue buco ou não. estudar, porque o diagnóstico, né? O diagnóstico, como nós falamos, é clínico. Exato. Né? O Exato. diagnóstico ele é clínico. Evidentemente que outros exames virão para detectar o que aquela deformidade causou em outras regiões da face, articulares, né? E uma gama de exames vão ajudar, né? Adjuvantes ajudar no diagnóstico e no planejamento, mas o diagnóstico do paciente com deformidade dentofacial ele é clínico, né? Sim. E o ortodontista consegue detectar isso, saber os seus limites, né? Saber os seus limites. Sim. Então, eu acho que como considerações finais, né, eu direcionaria ao ortodontista, ao clínico geral, né, sempre quando tiver um paciente avaliar para a ortodontia, ou indicado para a ortodontia, né, avaliar muito bem né, a sua documentação ortodôntica, muito bem clinicamente, tá? Para que a cirurgia é uma cirurgia de 4 horas, né? Em que o paciente fica em torno de um mês, né? Numa fase um pouquinho mais chatinha, em torno de 21 dias numa fase um pouquinho, pois pronto, né? Tá voltando à sua vida normal, né? Nós desmistificamos muito essa coisa de, meu Deus do céu, que karma. Não é. Cirurgia ortognática é uma oportunidade, né? Se você tem possibilidade, é uma oportunidade que você tem de operar e mudar a sua vida por conta lá de 3 semanas, ter um resto de uma vida muito melhor. Né? Mas a gente precisa de bons profissionais que atentem para isso de início. Né? E, via de regra, são os ortodontistas. Né? Então, normalmente ele vem encaminhado dos outros dentistas ou ortodontistas. A maioria vem do ortodontista. Quando os pacientes vêm para mim, eu normalmente encaminho para ortodontistas que eu gosto, que eu confio, né? Mas, via de regra, o paciente vem do ortodontista. Vem do ortodontista. Acontece deles virem sozinhos? Acontece, né? Hoje, com rede social, acontece. Os pacientes contactam a gente pela rede social mesmo. Eu vi a né? foto, eu quero fazer também. Daí vai... ou às vezes conhecido de alguém que a gente já operou, ou de conhecido que operou, acaba vindo, né? Aí vem sem indicação. Mas não é nem de longe a maioria, assim, não. A maioria dos profissionais. Os pacientes vêm dos ortodontistas mesmo, né? Dos ortodontistas que já estão mais familiarizados. Eventualmente, o paciente já vem relativamente pronto, né? Faltando algum ajuste ou outro, né? Mas a gente vê ainda muita camuflagem, né? E a gente sabe as sequelas que isso pode trazer, né? As repercussões dentárias, ósseas, né? Bem comum. Normalmente pacientes novos, né? Que têm ainda uma vida pela frente. Então, isso não é bom. E agora eu vou te pedir para deixar o teu contato. Quem quiser procurar o Dr. Gabriel, onde é que a gente procura? Eu atendo na minha clínica, Clínica Cedro, né? Odontologia, já uma clínica que está aqui em Joinville há 17 anos, né? Agradeço muito a toda a minha equipe, né, que trabalha comigo há tanto tempo, a Patrícia, minha sócia, minha esposa Daniela, Bruna, Manu, Cláudia, né, minha equipe que é sempre o nosso substrato, né? Sim, com certeza. Estou lá na Clínica Cedro, falo o telefone, pode passar. O 9946-1809, é isso, né? Mas temos aí também nosso Instagram, Cedro Odonto, estamos no Instagram, né? Meu Instagram também, que depois deixamos aqui. Mas estou aqui em Joinville, na Rua Concórdia, 114, né, onde atendemos desde que montamos nosso estabelecimento aqui em Joinville, né, que é a Cedro Odontologia. Perfeito. Eu agradeço muito aí você trazer essas informações para a gente, para poder fazer com que as pessoas entendam um pouquinho mais sobre a cirurgia, quando fazer, quando não fazer. Pelo menos procure realmente um profissional habilitado que possa orientar, que possa fazer essa avaliação de maneira mais precisa, para poder você ter realmente muita saúde e, claro, muita estética, muita beleza também, mas a saúde acima de tudo, né, doutor Gabriel? Muito obrigada pela presença. E estamos também sempre à disposição. E sigam vocês também agora Trataz. Siga aqui
se conecte para conhecer mais nossos trabalhos, nossos próximos podcasts, nossos próximos convidados. E para mais conteúdos e sugestões, coloque ali embaixo que nós vamos conversando. Até mais. Um grande abraço. Obrigado.